E o Ministério da Justiça suspendeu, a partir de hoje, atividades de 180 empresas do setor de telemarketing, principalmente ligadas a bancos e instituições financeiras, por causa de ligações e publicidades abusivas. Os detalhes com o Alan Ribeiro. A decisão do Ministério da Justiça para as empresas de telemarketing prevê multa diária de R$1.000 para aquelas que descumprirem a regra. Segundo o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, a multa pode chegar a R$13 milhões. A decisão exclui as demais formas de abordagem, por exemplo, os serviços de telemarketing receptivo, passivo e aqueles relacionados a cobranças ou doações. Segundo o despacho publicado no Diário Oficial da União nesta segunda-feira, a medida cautelar determina a suspensão dos serviços de telemarketing ativo abusivo em todo o país que vise o contato com o cliente para oferta de produtos ou serviços sem o prévio consentimento do consumidor. Somente poderá ser abordado por telefone se expressamente o cliente tiver manifestado interesse nesse sentido. Segundo a decisão, as empresas autuadas ligavam incessantemente para os consumidores sem o consentimento deles e ofereciam serviços, o que é ilegal pela lei. Entre janeiro de 2019 e junho de 2022, o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor registrou 6.000 reclamações de consumidores contra telemarketing abusivo. Já o site do Ministério da Justiça, direcionado a esse tipo de reclamação, o consumidor.gov, recebeu mais de 8.000 queixas nesse mesmo período. Então, como o Alan disse na reportagem, foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira essa medida cautelar que suspende os serviços e dá 10 dias para as empresas se defenderem. E agora, como fica a situação de quem foi lesado? Sobre esse assunto, nós falamos agora com a Sabrina Santos da Mata, que é diretora da Comissão de Defesa do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, seccional de Minas Gerais. Sabrina, boa noite, bem-vinda ao Jornal Brasil Hoje. Quais são os direitos dos consumidores em relação a essa medida? Eu não estou ouvindo aqui a Sabrina. Sabrina, pode abrir o seu microfone? Agora sim. Boa noite, agora vocês estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo bem. Boa noite, irmão Diego. É um prazer estar falando com vocês no dia de hoje para a gente falar um pouquinho a respeito desse assunto de extrema relevância para o consumidor. É um prazer estar aqui com vocês. Boa noite a todos que estão também nos acompanhando. É um prazer estar compartilhando com vocês esse assunto. Bem, irmão Diego, esse assunto, ele decorre aquelas cobranças excessivas dos consumidores. Todos nós recebemos diariamente a cobrança excessiva, né, dos telemarketing, ofertas de serviços e produtos excessivamente sem o consumidor permitir, né? E isso ultrapassa imensamente o mero aborrecimento, né, gera aí uma afronta ao sossego do consumidor, é uma prática abusiva, ilegal, e o consumidor que se sente lesado, ele tem o direito de reaver os seus direitos, né, perante essa abusividade, contra essas empresas que causam essa abusividade. O consumidor, quando que se sentia lesado excessivamente, né, essas ligações excessivas, cobranças excessivas, ele tem algumas possibilidades de fazer essa reclamação. Nós temos aí o PROCON de cada estado, que pode ser, o consumidor pode recorrer e fazer ali a reclamação dele, porque o PROCON, ele tem tanto o poder de fazer uma intermediação, né, entrar em contato, notificar aquela empresa, assim como chegar até ao fato de aplicação de uma multa, né, assim como o consumidor também pode recorrer aos juizados especiais, que através do juizado ele pode requerer, inclusive, até mesmo uma indenização por dano moral. Sabrina. Oi. Então, você falou várias vezes a questão do abusivo. Para quem tem paciência curta, a primeira ligação já é abusiva. Pelo menos eu, quando recebo a ligação, eu já falo logo, muito obrigado, não me interessa, e já vou encerrando. E o atendente não encerra a ligação e muitas vezes liga de novo depois.
É aí que está o abuso? Quando eu manifesto o meu desinteresse e a insistência continua? Sim, irmão Diego, na verdade, só o fato de você não ter permitido essa empresa entrar em contato com você para poder ofertar qualquer tipo de serviço ou uma venda de um produto já é configurado uma ilegalidade. Então, somente esse fato já se configura abusiva. Então, todo consumidor que se sentir lesado, ele pode recorrer, né, aonde nós estamos falando aí para reaver os seus direitos e indenização por toda essa lesão. Mas somente o fato dele não ter permitido já é uma ilegalidade. Agora, na avaliação da senhora, a punição não é pequena? Sim. Uma multa de R$ 1.000 para o tanto de pessoas que são perturbadas por essas ligações, não parece que a multa é pequena? Sim, infelizmente, irmão Diego, a gente vê isso recorrentemente, né, no nosso judiciário. E, infelizmente, os consumidores não são indenizados na proporção da sua lesão. Então, o que a gente vê hoje em dia, infelizmente, é uma grande lesão em que as indenizações acabam sendo satisfatórias e compensam para essas empresas que chegam a gerar esse grande dano, né? O que eles fazem de divulgação de telemarketing, essa cobrança, essa excessividade, poucos são os consumidores, né, que chegam a reclamar ou reaver aí uma indenização diante disso. E quando elas chegam a ser penalizadas, infelizmente, as indenizações diretas para o consumidor acabam sendo bem irrisórias. Agora, o que a gente está vendo recorrentemente, assim como foi falado muito bem aí na entrevista anteriormente do que nós estamos falando, agora o Ministério Público chegou a autuar, né, a intimar essas empresas. Foram salvo engano, foram 180 empresas que foram suspensas, porque essas empresas, diante a recorrência das reclamações, elas chegaram a ser autuadas. E mesmo sendo autuadas, essas empresas não obedeceram, né? Elas não adequaram à lei, né? Então, o Ministério Público intimou, suspendeu as atividades, eles têm o prazo para recorrer, e se casos eles permanecerem com as cobranças, aí sim a gente vê uma indenização não, mas assim uma multa que realmente é significativa e as empresas passam a sentir. Essas multas chegam a ser milionárias para cada empresa que chega a descumprir a decisão judicial. Mas, infelizmente, os casos dos consumidores que recorrem sozinhos, né, individualmente ao judiciário, realmente, infelizmente, a gente vê que as indenizações são muito irrisórias e acabam valendo a pena para essas grandes empresas. Sabrina Santos da Mata, diretora da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB de Minas Gerais, muito obrigado pelas informações. Uma boa noite para você. Muito obrigada mais uma vez, irmão Diego. Foi um prazer conversar com vocês. Boa noite a todos, boa noite a todos os ouvintes. Obrigado.